Olá, pessoal! Estamos aqui no 10º vídeo e vamos falar agora de MVP, Mínimo Produto Viável, que é essa sigla que a gente tanto tem ouvido falar ultimamente. Dá uma olhadinha aqui. O MVP. Primeiro, antes de falar do MVP propriamente dito, olhem esses dois triângulos aqui. Eu tenho aqui o que vai diferenciar os métodos preditivos, método em cascata, dos métodos empíricos, adaptativos. Lembra do Knevin? O preditivo é aquele que ataca o simples e o complicado, e o adaptativo é aquele que ataca o complexo, né? Ou deveria. Se eu misturar as ferramentas diferentes para problemas diferentes, eu tenho aí um cenário perigoso, né? Se eu for usar uma chave de fenda para martelar um prego, eu tenho problema, né? Para martelar o prego, eu preciso do martelo. Para poder pregar o prego, eu preciso do martelo. Para apertar o parafuso, eu preciso da chave de fenda. Eu tenho que escolher a ferramenta certa. O método preditivo, como é que funcionava? Você definia uma solução para um projeto, um produto, definia um escopo. Esse escopo era detalhado ao extremo. Olha no canto superior da nossa tela para vocês lembrarem do conceito lá de backlog, com o detalhamento feito sob medida, aquilo que eu vou fazer antes, detalho antes, mas aqui no preditivo não era assim, não. Aqui você pegava todo o produto e detalhava, fechava o escopo. É isso que eu vou fazer. Mas problemas acontecem, né? E o mundo não é perfeito. E no desenvolvimento de produtos complexos, ainda menos perfeito. E vai acontecer problema. O que vai acontecer? Onde é que você vai acomodar as incertezas? Se o escopo é fixo, eu precisarei acomodar incertezas em custo e prazo. E aí, o que eu tenho? Projetos atrasando ou gastando muito mais do que eu tinha previsto. Porque as incertezas, já que eu não posso mexer no escopo, já que o escopo é fixo, eu vou acomodar nos custos e nos prazos. Vocês devem ter ouvido uma frase muito dita em alguns casos, que se Ford disse que se fosse perguntar para os seus clientes o que eles diriam que querem cavalos mais rápidos, jamais diriam que queriam carros. E essa frase muitas vezes é mal interpretada do ponto de vista de que o cliente não sabe o que ele quer, então não pergunte para ele, e ofereça para ele o produto porque ele não sabe o que ele quer. Muito cuidado com isso. O cliente ele pode não saber o que ele quer, mas ele sabe por que ele quer. E ignorar o porquê é perder qualquer batalha de produto. Você pode não ter o quê, porque é uma coisa complexa, ninguém tem respostas, mas conhecendo o porquê, não há necessidade de você fixar o escopo. Fixe no propósito. Por que estamos desenvolvendo isso? E nesse caso, nós vamos trabalhar agora no processo empírico a seguinte questão. Fixa a tolerância zero em prazo e custo. Não vou desviar um centavo do que eu tinha previsto e não vou gastar um dia a mais do que eu tinha me comprometido. Os custos e o prazo serão fixos. Mas como eu sei que todas as funcionalidades são muito complexas para serem previstas no primeiro momento, o mundo vai mudar e eu não tenho respostas prontas. Se eu não tenho respostas prontas, o que eu vou fazer? O meu escopo vai acomodar as incertezas. O meu escopo é estimado. Não é o meu prazo que é estimado, é o meu escopo que é estimado. Eu não tenho problema em trocar funcionalidades, porque mais importante do que fixar um escopo é atender à necessidade que o cliente tem. E essa necessidade vai ter que ser atendida dentro do tempo. Eu já fiz uma estimativa de tempo e se eu precisar trocar funcionalidades, se eu precisar refazer o meu escopo, eu consigo refazer, porque ele é estimado, ele não é fixo. Veja só um detalhe aqui. Eu vou tirar a câmera para não ficar em cima do texto. Olha só, eu tenho aqui um cenário. Pensem que a gente tem uma fábrica de canetas, por exemplo, e um garçom procurou você. Eu, enquanto um garçom, quero algo que me permita anotar os pedidos para que eu não esqueça o que os clientes me disseram. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem na cabeça pode ser uma caneta. Mas preste atenção comigo. Se eu perguntasse o que ele quer, talvez ele não soubesse dizer. Mas o porquê ele me disse. Para que eu não esqueça o que os clientes me disseram. Eu tenho que anotar os pedidos para que eu não esqueça o que os clientes me disseram. Nesse cenário, gente, a caneta ela não é toda igualmente importante. Se eu entregar a carga com a ponta,
o garçom já consegue tomar nota. Eu não preciso esperar até a caneta estar totalmente pronta para entregar para ele. Entregue a carga antes. Lembra dos 20%? A carga já resolve boa parte dos problemas. Ele consegue, na primeira semana, já começar a tomar nota e adicionar valor para ele cedo. Se ele tiver que esperar um mês para ter a caneta pronta, ele ficou um mês esquecendo pedidos. Dá a carga logo e pega feedback com ele. Pode ser que ele fale que a carga está demorando muito para poder esquentar, que ele tem que ficar riscando muito. Pode ser que ele fale que a cor não está legal. Pode ser que ele fale que está muito grossa, muito fina. E isso ele vai te falar logo cedo. Ele vai te falar antes. E você ainda vai ter tempo de adequar o resto do produto que você não desenvolveu. O tambor é muito importante, mas ele não é necessário para escrever. Eu não posso demorar muito até fazer o tambor, porque se o cliente ficar escrevendo só com a carga, logo vai começar a sujar a mão, logo vai descolar a carga da ponta. Então, o corpo ele é muito importante. Agora, a tampa da caneta, não. Ela é o que a gente chama de could have. Seria muito legal se eu tivesse, mas se eu não tiver, não faz diferença alguma. O cliente continua podendo escrever. Mas se eu fizer a tampa, o furo na tampa passa a ser must. Eu tenho que fazer para evitar sufocamento, caso alguém engula a tampa. E aí sim, isso eu posso, se sobrar tempo, eu vou lá e faço a tampa. A tampa ela é última prioridade. Agora, gente, a logomarca da empresa, nesse contexto, não faz diferença alguma. Demorar mais 2 meses para poder entregar, porque é o tempo de imprimir a logomarca, enquanto que o cliente precisa resolver o problema da perda de pedidos, não faz o menor sentido. Buscar entregar o que é mais importante primeiro é pensar em MVP.